É isso mesmo que você viu no título. Será que esse livro aqui, Clean Code, né? Código Limpo, envelheceu ou está envelhecendo como leite velho? Ih, azedou de vez pra ele? Esse título veio, na verdade, a partir de um tweet na semana passada, do Daniel, que é um desenvolvedor já das antigas, eu não conhecia ele, mas ele disse que tirou as férias para finalmente ler o Clean Code. Clean Code, que é um livro de 2008. Tudo bem que ele não tinha lido, não tem problema nenhum não ler. Mas ele não gostou. Ele disse exatamente assim: ok, eu levei o tio Bob, o Uncle Bob, né, conhecido autor do livro, para umas férias comigo. Ou melhor, decidi finalmente ler Clean Code de capa a capa. E uau, tenho opiniões. Quero dizer, mesmo como revisor de livros técnicos, eu realmente lutaria. Um punhado de gemas enterradas em meio a uma vasta quantidade de conteúdo que envelheceu como leite. Aí o Uncle Bob foi e retweetou. Eu estou esperando pro seu review detalhado e substantivo. E aí ele, na verdade, não respondeu ao Uncle Bob. Ele respondeu uma outra pessoa depois, também dizendo, por que o livro envelheceu tão mal assim? E aí ele colocou os argumentos dele. O código é limpo se for testado, TDD é a única maneira de escrever código limpo, código sem testes é não profissional, igualar profissionalismo com petulância infantil, alta cobertura de código é igual a qualidade e baixa cobertura de código é igual a baixa qualidade, sem justificativa ou explicação. Esses foram os argumentos que ele colocou lá. Ele escreveu outras coisas também, mas a gente quer bater um pouco nesses itens aqui que ele trouxe e também dar, finalmente, a nossa opinião sobre esse livro aqui. A gente já falou, acho que em outro vídeo, mas chegou a vez da gente falar um pouco mais sobre o Clean Code. E aí, preparado para um CDF Café junto com a gente? Seja bem-vindo a esse CDF Café e nós trouxemos aqui com a gente a nossa parceira Hostinger. Se você está em busca de um lugar para rodar os seus códigos, sejam eles limpos ou não, nós te indicamos o VPS da Hostinger. Já temos vários vídeos usando servidores deles e são muito bons, com um custo sem igual. Lembrando que as cobranças são em reais. Todos os planos com armazenamento SSD, acesso ao root, isso é muito bom, e IP dedicado. Você pode escolher entre diversas distribuições Linux, instalando ou não um painel para te ajudar com o gerenciamento. Ou seja, você utiliza e configura o VPS exatamente da forma que você gosta e irá lhe atender melhor. Seja para rodar Ruby, Node, Python, PHP e muitas outras. Tem um link aqui na descrição para você conferir todas as configurações e capacidades. Como nós somos seus amigos, obviamente, nós te oferecemos o cupom Código Fonte, que te garante um desconto ainda maior na contratação de qualquer um dos planos. Se você ainda não leu Clean Code, a gente vai fazer um super resumo aqui com 7 regras básicas do livro. Nomes são muito importantes. Regra do escoteiro. Seja o verdadeiro autor do código. O Dry, Don't Repeat Yourself. Comente apenas o necessário. Tratamento de erros e testes limpos. É um ultra resumo, né? Muito resumo. Olha, a gente pode fazer o seguinte. Nós fizemos aqui um resumo um pouquinho maior num dicionário do programador. A gente deixa o card para você assistir. Bom, mas a gente relembra então que o Clean Code ele foi escrito em 2008. Isso quer dizer que o livro já tem bastante tempo. Mas ele não foi o primeiro livro. Ele já tinha publicado um livro chamado Agile Software Development. E é lá, por exemplo, que ele fala de muita coisa que está no Clean Code, inclusive de outras coisas que não estão aqui, que estão aqui, na verdade, nesse outro livro, que é o Arquitetura Limpa, que é do mesmo autor. Então, por exemplo, ele fala sobre Solid, que a gente também tem vídeo aqui no dicionário do programador. E vou deixar o card também, porque esse vídeo também é muito instrutivo e elucidativo. Código limpo. Se a gente for começar aqui, ele dizendo, por exemplo, o código é limpo se for testado. Independente se a gente está usando testes automatizados ou não, é muito difícil você codificar sem fazer um teste. Mesmo que seja aquele print, aquele console, aquela coisa bem básica, para saber se você está progredindo ou se aquele algoritmo ali que está representado dentro do código está funcionando, né? E eu acho que vale a pena a gente até voltar um pouquinho antes, vamos dizer assim, né? Porque o código limpo, acho que ele
é um pouco de uma filosofia, né, que é adotada ali por equipes e tudo mais. O principal embasamento de se criar um código com esse nível de detalhamento e tudo mais que ele descreve no livro é melhorar a manutenção, né? Então existem pesquisas aí que dizem que até 70% do tempo é gasto justamente refatorando os códigos e agindo aí perante a manutenção do mesmo, né? A gente vai lançar, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre essa coisa de produtividade, porque tem algumas pesquisas também já mostrando que a produtividade do desenvolvedor, teoricamente, tá? Ela está baixando. O tempo de codificação nosso a cada ano está baixando. E aí a gente tem que ir atrás dos motivos, saber realmente se a tecnologia está avançando ou a gente que está realmente ficando improdutivo. Mas esse gancho da Vanessa é perfeito. A gente sempre fala no canal aqui que o gargalo da nossa área é a manutenção. E é por isso que tem tanta literatura para falar sobre isso. E a gente tem, por exemplo, esse livro aqui do Martin Fowler, que é sobre refatoração. E aqui ele mostra não só no aspecto técnico ali, como colocar a mão no código, mas também em relação à equipe. Por isso que o Clean Code, na minha visão, e a Vanessa também já falou disso, é como se fosse uma filosofia, porque não adianta, você tem coisas aqui, por exemplo, que não adianta você dentro de uma equipe seguir e outras pessoas não seguirem, porque de certa forma todos têm que estar caminhando para algo em comum. Mas voltando aqui, então se ele coloca o código é limpo se for testado. Essa afirmativa ele coloca como se fosse uma coisa negativa, mas eu concordo. Uhum. E aí eu não necessariamente coloco num teste automatizado. É se realmente o código ele está, de certa forma, separado, ele está num contexto que muito que a gente já falou aqui no canal, do princípio da responsabilidade única, que o código só deve ter um motivo e um único motivo para mudar, e é justamente nesse contexto que se torna, você tem um código que é testável. Fora isso, às vezes, quando a gente usa códigos, por exemplo, com baixa coesão e alto acoplamento, fica praticamente impossível de testar. E, poxa, a gente coloca aqui o Uncle Bob e os outros autores do livro, são mais de um autor, tá? Nesse livro, ele diz justamente que, poxa, eles têm experiências em que essa falta de cuidado com o código, ela resulta numa problemática gigante, tanto de manutenção, tempo, produtividade e competitividade dos projetos. Acho que daí vem a importância dos testes, né? E por isso o Código Limpo leva tão a sério os testes. Pelo que eu entendi ali nas críticas que ele fez, foram os principais pontos, né? Ele destacou muito ali e deu muita ênfase, até em outras threads que continuaram ali, falando muito a respeito dos testes, né? No fim das contas, o próprio Daniel, ele disse que o Daniel, né? Ele disse que também usa TDD, mas parece que por ter dentro do livro os testes como um mantra, eu acho que isso incomodou ele de certa forma, né? Assim, entendo um pouquinho aqui a colocação dele, porque nós sabemos que no dia a dia nem sempre todos os testes são implementados da forma como deveriam nos sistemas. Existe, sim, aquele torcer de nariz quando se fala em testes ainda em muitas empresas de desenvolvimento e principalmente quando se adotando em práticas do TDD, né? Naquela ideia de você primeiro construir o teste e depois partir para o desenvolvimento. Então, é algo que não acontece regularmente. E eu vi até algumas pessoas falando a respeito disso. Mas não necessariamente, né? Às vezes a gente pode criar e depois resolver, depois fazer o teste. Acontece no dia a dia, né? Essa é a verdade. Ou fazer testes ruins, tá? Inclusive, no próprio livro aqui, ele fala sobre ter código limpo, sim ter código testável, mas se você escreve testes ruins, isso não necessariamente representa que o seu código é limpo. Bom, aí ele diz assim também, TDD é a única maneira de escrever código limpo. Aqui no livro, ele não tem essa citação específica. Mas ele fala que sim, é preciso ser testado. Depois código sem testes é não profissional. A citação que ele fala sobre isso, que eu encontrei, tá? Pode ser que tenha uma outra. Ele fala assim, portanto, ter uma coleção de testes de unidade automatizados que cubram o código de produção é o segredo para manter seu projeto e arquitetura os mais limpos possíveis. Quanto piores forem os testes,
pior o código se torna. No final, você perde os testes e seu código se degrada. Então ele não disse aqui com as palavras que código sem testes é não profissional. Não foi tão incisivo assim, né? A menos que a gente tenha perdido aqui em algum momento, né? Mas... E aí, igualar profissionalismo com petulância infantil, bom, aí... Opinião dele. Uhum. Alta cobertura de código, qualidade. Baixa cobertura de código, baixa qualidade. Sem justificativa ou explicação. Aí eu entro num outro ponto aqui, um pouco mais filosófico realmente. Logo na entrada do livro, o Uncle Bob ele faz uma comparação ao que ele tem como verdades absolutas, e ele cita exatamente essas palavras. Para ele, esses conceitos são como verdades absolutas, porque todo mundo é fruto das experiências que a gente leva. E na programação não é diferente. Muitas das coisas que eu li quando eu fui ler a primeira vez esse livro, eu já trabalhava profissionalmente. Então, e quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha testes. Isso quer dizer que meu código nunca foi profissional? Não, né? Uhum. Mas quando eu fui ler o livro a primeira vez, muitas das coisas que eu li, eu pensava, cara, eu já fazia isso de alguma forma, ou já tentava fazer. E isso reforçou a minha forma de trabalhar. E outras coisas não faziam tanto sentido assim, e foi fazendo depois com o tempo. Uhum. A coisa de não comentar, ou comentar só quando for necessário, ou quando você quer dar alguma instrução específica, alguma coisa ali, não fez sentido para mim num primeiro momento, porque eu tinha aquela coisa de comentar o tempo inteiro no código para gerar documentação. Eu usava muito essa coisa de documentar dentro do código. E isso, aos poucos, eu fui vendo que realmente isso atrapalhava, né? Sim, e é um outro conceito, né? Então era muito comum você utilizar Era muito comum você utilizar essa documentação dentro do próprio código, né? E agora a gente viu, não, poxa, realmente não faz talvez tanto sentido você manter aquilo ali tudo junto, não? Então são conceitos, são filosofias diferentes. E é justamente isso. E ele aconselha, inclusive, as pessoas. Provavelmente tem outras pessoas que têm também informações tão relevantes quanto as que eu tenho aqui, mas que muito provavelmente você deveria aprender com elas também. Então, poxa, isso abre aí um leque de possibilidades e até de humildade para dizer que, olha, para mim isso aqui é o que funciona dentro do meu contexto, do que eu acredito, mas outras pessoas também provavelmente viveram outras experiências, vão ter outros contextos. Então, isso que é o lindo na nossa área, né? Sim, é interessante, né? Porque entendo esse lado também. Porque como você vai escrever ali um livro inteiro mostrando como é do início ao fim, o que você deve fazer, se você vai ficar abrindo brecha para... Mas pode ser assim, mas pode ser assado, mas pode ser do outro jeito. Então, realmente, ele bate o pé firme em algumas coisas, porque é isso que deve ser feito nesse momento, nesse livro, né? Então, no primeiro momento, quando você vai ler o livro, eu pensava assim... Poxa, será que eu preciso realmente nomear tão bem assim as coisas? Porque uma vez que você dá nome às coisas, né? Variáveis, classes, módulos, extensões, arquivos, tudo isso de uma forma que seja entendível, você muitas vezes já retira a necessidade de ficar comentando o tempo inteiro. E uma vez você usar também o código, né? A função tem que ser pequena. E depois ela tem uma outra regra, tem que ser menor ainda, né? Então isso tudo mostra como a gente deve realmente pensar os problemas de uma forma pequenininha, porque dessa forma é que a gente deixa o código testável. Isso ajuda demais, não só um projeto específico, uma classe específica, um código específico, mas o trabalho em si, em equipe. Por isso que a gente fala que isso é uma filosofia. Você falando tudo isso me remeteu à frase que tem ali no outro livro que nós trouxemos, de refatoração. Exato. O de refatoração, o livro aqui já resume muito bem, cara. Qualquer tolo escreve um código que um computador possa entender. Bons programadores escrevem códigos que os seres humanos podem entender. 1999, assim, 9 anos antes de lançar o Código Limpo, já se tinha essa noção de o quanto a gente precisa
escrever códigos para que nós possamos ler. Bom, lá no início nós citamos as 7 regras básicas aí do Clean Code e, poxa, acho que nem cabe a gente ficar falando de cada uma delas aqui, porque a verdade é que cada uma delas daria um vídeo em separado, né? Então acho que fica a dica, se você quiser que a gente destrinche cada uma delas em vídeos, por favor, deixa aqui nos comentários. Olha, a gente sabe que o Clean Code, a gente já disse até num vídeo que a gente falou sobre qual é a base que as pessoas têm que ter para começar a programar. A gente não recomendou o Clean Code porque nem tudo vai fazer sentido para quem está começando. Quando a gente fala sobre nomear, por exemplo, de forma clara, nomes, variáveis, funções, dessas coisas, tudo bem, vai fazer sentido. Quando a gente fala de regra do escoteiro, onde você deve deixar o lugar onde você estava, ou no caso, o código mais organizado do que você encontrou, não faz sentido para quem está começando. Muitas vezes a pessoa não sabe fazer um code review, não sabe entrar às vezes num código legado, uma coisa então, que... por mais que seja fácil de se entender a regra, não é fácil de se aplicar a regra, né? Quando se está começando. Então, não vai fazer muito sentido, na minha visão, para um iniciante. A coisa do comentário também, eu acho que a gente tem que escrever código, começar a escrever código comentando, porque isso ajuda no aprendizado, na fixação. Não necessariamente a gente comenta para informar outras pessoas. Às vezes é um comentário que te ajuda a entender o que você está fazendo. E no início da programação é importante para a gente entender aquele contexto, porque você pode ter colocado alguma coisa ali que você testou, não sabe se funciona ou não, e aquele comentário pode, às vezes, te dirimir uma dúvida, né? E vários outros pontos, cara, que são importantes, por exemplo, como tratar códigos, saber o que é realmente uma exceção, o que é um erro e como você deve tratar isso dentro do seu código. Então, as técnicas deles aqui, que eles descrevem que são muito boas, mas também pode não ser para qualquer um, né, que está começando. Então, de forma geral, eu não recomendo, se você estiver aprendendo ainda uma linguagem, não recomendo já ler esse livro. Isso aqui pode entrar no seu... Um segundo momento aí de na sua sua carreira. biblioteca, né? Então, acho que tá faltando aqui a gente sair do muro, né, Gabriel? E aí, de que lado a gente fica dessa... ou cada um fica de um lado também, tudo é possível. Não, mas não vamos ficar em cima do muro. Olha, eu sou fã do Clean Code, sou fã do refatoração, sou fã... Agora vem vir a treta, hein? Sou fã do arquitetura limpa. Tem muita gente que acha que esse livro aqui também é uma mistureba de coisas, mas o Clean Code também é. Ele deixa até claro isso no livro, inclusive. E eu acho que a gente não precisa seguir 100% isso, não precisa seguir 100% isso. Tudo isso, tudo que a gente deve seguir é aquilo que a gente precisa naquele momento da nossa carreira, do projeto. Por isso que é importante a gente ler bastante para saber quais são as ferramentas que a gente pode usar e as que a gente não vai usar naquele momento, né? Exato, eu concordo então com o Gabriel. Acho que ele falou ali, o que me cativou foi justamente você precisa saber o que você precisa naquele momento, naquele projeto. Então acho que isso aqui é importante. E aí não tem forma, você precisa conhecer os diferentes autores ou os diferentes conceitos para justamente você conseguir ponderar e saber qual deles vai ser o melhor para aquele momento na sua carreira e no seu projeto também, né? Então, não estamos em cima do muro, então não fique também em cima do muro. Deixa aqui nos comentários se você já leu Clean Code, em que momento da sua carreira você leu, qual foi a coisa que tem aqui, qual é a lição que mais te chamou a atenção e que mudou a sua forma de programar. Isso aí é importante também a gente compartilhar essa informação. E é isso, né? Se gostou desse vídeo, deixa o like, obviamente. E se você quiser que a gente fale mais sobre esses livros, até de outros livros também que são interessantes, deixa aqui também no comentário e se inscreva no canal. Por favor, né? Então se inscreva, porque vai ser importante para que você receba aí os avisos. Se bem que o YouTube já nem manda mais aviso, né? Não sei nem por que eu continuo falando disso. Mas não importa, se inscreva, até porque nós estamos chegando pertinho dos 500 mil inscritos no canal. 500 mil não, meio milhão. Ah, fica muito mais. Então é isso aí, obrigado pela atenção de vocês até o finzinho do vídeo e um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.